E aí, meus alunos concurseiros, vamos responder aqui algumas questões da banca IBADES em um simulado que nós aplicamos presencialmente aqui para os nossos alunos em Vitória. Então vamos lá. Primeira questão aqui proposta para nós, né, que a banca IBADES aplicou no ano de 2022. Vamos lá. Aqui no estado do Espírito Santo, diz assim: os periféricos de comunicação, tá? Então, periféricos de comunicação são conhecidos por serem equipamentos que recebem, e enviam dados de forma simultânea. Assinale a alternativa que não corresponda a um periférico deste tipo. Então, olha só, meu aluno, você já sabe que nós temos periféricos de entrada, que são aqueles que vão introduzir os dados. Temos periférico de saída, que são aqueles que vão retirar os dados. E esse que ele está falando aqui, são periféricos que ao mesmo tempo recebe e ao mesmo tempo envia. Esses são os periféricos que nós chamamos de periféricos híbridos, tá? Então, nós temos aqui, mouse. Mouse é um periférico de quê? Tá? Mouse, né, nas nossas aulas de hardware, nós vemos que mouse é um periférico de entrada, porque o mouse ele vai fazer a introdução do conteúdo para dentro do computador. Então, o mouse aqui, é a resposta correta, né, nessa primeira questão para gabaritarmos. Por que a placa controladora ela entra como periférico de comunicação? Porque ela recebe e envia, né, a mensagem simultaneamente. As placas de rede também recebem e enviam dados simultaneamente. O modem não precisamos nem falar, né? O modem é o modulador e demodulador, então ele está ali recebendo, né, e também enviando a comunicação. E a switch? A switch é um equipamento que faz a distribuição de maneira inteligente, tá, dos dados em uma rede. Então, ela também recebe e também envia conteúdo. Então, o único periférico que não faz isso aqui é o mouse, porque o mouse é um periférico de entrada, tá? Então, aqui está o gabinete, né, onde nós encontramos a placa-mãe e todas as partes físicas, né, embutidas ali na placa-mãe, como placa de rede, placa, né, de som, placa de vídeo, caso a pessoa tenha, né? E aqui do lado de fora nós temos os periféricos, estão vendo aqui, Então aqui, o periférico que faz a saída, retira de dentro do gabinete e exibe em algum local, é o periférico de saída, tá? Então, de saída nós temos aqui o projetor, de saída nós temos aqui, também o monitor, que é um principal, as caixinhas de som, periférico de saída. Aqueles periféricos que introduzem, é periférico de entrada. Então, a webcam vai introduzir a nossa imagem para dentro do computador. O mouse, né, ele também é periférico de entrada e um dos principais, mouse e teclado, são os principais periféricos de entrada, né, que nós temos aí no computador, tá? Aqui também, o microfone fazendo a introdução do som para dentro do equipamento. Então, por esse desenho aqui, você já sabe, quem é o periférico de saída e periférico de entrada. E aqui nós temos o que fazem o quê? As duas coisas simultâneas, como foi pedido lá, tá? Então, aqui eu tenho periféricos que nós chamamos de periférico híbridos, tá? Considerado aqui o pendrive, né? Considerado aqui também, a nossa multifuncional, tá? E na questão de concurso, vamos lá, A questão aqui, tava falando de periféricos de comunicação, tá? Esses periféricos nessas placas que fazem a comunicação, né? E aí nós temos aí que recebem e enviam. Então, a placa controladora é um periférico de comunicação. As placas de rede, periféricos de comunicação. E o periférico mínimo, né? Para um computador conversar com outro, tá? Modem, também um periférico de comunicação. E switch, também um periférico de comunicação. Então, só sobrou aqui, que não faz parte aqui, assinale a alternativa que não corresponde a um periférico desse tipo, o mouse, porque o mouse, nós vimos, é um periférico de entrada, tá? Outra questão aqui para nós, questão de número 2, diz assim: durante a edição, usando o Microsoft Word 2010, deseja desenhar uma linha bem no meio do texto selecionado. Então, agora, ele está usando ali um recurso de formatação de fonte. Que recurso é esse? Ele fala, após selecionar o trecho desejado, a atitude a ser tomada é clicar no botão I da barra de ferramentas. Vamos lá? Existe o botão I, mas ele está na página inicial, no conjunto lá no grupo fontes, tá? E esse botão I aqui, ele não faz isso, ele faz o itálico, tá? Que também pode ser acionado pela combinação de tecla Ctrl I, tá? Então, itálico aqui, é representado pelo botão I, não está em barra de ferramenta, ele está na página inicial, nós estamos com as versões novas, né, do pacote da Microsoft, e aí nós temos aí o I para o itálico, tá?
Digitar Ctrl 9 não vai acontecer nada. Digitar o botão N, ó, esse botão N aqui, ó, é outro lá da barra de formatação de fonte, né? Que faz o quê? Que vai colocar o negrito, tá? Dentro do Word. Então também não é ele, tá ok? Então esse botão N é para negrito. Teclado de negrito, como nós já vimos, né? Nas nossas aulas, é Ctrl N, tá? Ctrl N para negrito. Digitar Ctrl mais sozinho não faz nada dentro do Word, tá? Então nós temos aqui, ó, a opção correta, que é o quê? Clicar no botão ABC, tá? Da barra de ferramentas, né? No caso aqui ele tá chamando como barra de ferramentas, tá ok? Não concordo muito com essa fala de barra de ferramentas, porque o Word hoje ele traz a faixa de opções e um item da faixa de opções é a página inicial, e dentro da página inicial nós vamos ter o grupo fonte, e no grupo fonte, né, nós vamos encontrar aí as formatações de fonte. Então vamos dar uma olhada dentro do Word. Então aqui, meu aluno, ó, dentro da faixa de opções, dentro da guia página inicial, no grupo fontes, tá? Nós temos aqui o botão N, que é de negrito, o botão I, que é de itálico, e o botão S para sublinhado. Essas são formatações de fonte. Vou selecionar o texto aqui, ó, negrito, deixou a cor mais acentuada, itálico, vai deixar a letra inclinada. E nenhuma dessas respostas era lá para a nossa questão do concurso, porque a questão ela estava querendo, né, o botão ou a opção que fizesse um traço bem no meio do texto. Então, quem faz um traço bem no meio do texto é aqui, ó, a nossa opçãozinha de taxado, tá? Esse botãozinho ABC com traço no meio, ó, ele faz esse traço aqui no meio, né, do nosso texto selecionado, tá? E é por isso que nós gabaritamos lá na letra E, né? Clicar neste botão para poder assim colocar o efeito de taxado no texto selecionado, ok? Vamos lá. Outra questão aqui também do IBAD diz assim, sobre a CPU. O que é CPU? Isso aqui é aula de hardware, né? CPU é a central única de processamento. A CPU corresponde ao nosso processador, tá? Então, o processador, algumas bancas gostam de trazer com o nome de microprocessador, outras bancas gostam de trazer com o nome de cérebro do computador, dá no mesmo, tá? Então, processador, cérebro do computador é chamado de CPU, tá? Poderia aparecer também para você em inglês o CP, tá? Também não estaria errado, tá ok? Que é exatamente a central única, né, de processamento. O que é correto afirmar sobre o processador? O que é correto falar sobre ele? Foram computadores gigantes? Não, são mainframes. Alimenta alguns periféricos com energia elétrica que recebe da fonte de alimentação? Nada a ver. Então aqui, ó, é um circuito semicondutor. O processador é um chip que tem a função de processar todos os dados e instruções que o usuário, através de software que envia a ele. Pronto, gabaritamos aqui, ó. Tranquilo, tá? A opção sobre o processador. E vale te lembrar também que ele tem 3 componentes, tá? Ele tem um componente chamado de UC, que é a unidade de controle. Ele tem um componente chamado de ULA, que é a parte que faz, né, as contas, a unidade lógica e aritmética. E ele tem também pequenas memórias dentro dele, que são chamados de registradores, tá? Então, não pode esquecer, ok? O processador, ele tem esses 3 componentes principais, né, e únicos dentro dele, e que gosta também de cair em questão de concurso, tá? No caso aqui, só estava perguntando o que era a CPU. Então, tá aqui, ó, um circuito semicondutor, é um chip, que tem a função de processar todos os dados e instruções que o usuário, através de software, envia para ele. Pronto, tá? A letra D, por que está errada? Responsável pelo armazenamento temporário? Não tem nada a ver. É responsável por controlar os diversos tipos de entrada? Também não, tá? Então aqui, letra C, para gabaritarmos na nossa questão de concurso. Vamos para a próxima. Outra questãozinha aqui, ó, caiu para soldado bombeiro militar em 2022, vamos lá? Para que o usuário do Word 2016, agora é uma questão também do Word, tá? Nós estamos vendo aí vários tipos de questões. Vimos questões, né, de hardware, agora a questão do Word. Vamos lá. Insira uma nota. Opa, ele quer inserir uma nota de rodapé em seu documento. Ele pode utilizar que atalho? Olha que questãozinha que maliciosa. Por quê? Essa questão está pedindo atalho dentro do Word, né? E aí ele deu aqui uma lista de atalho para que você saiba identificar qual é o atalho que vai fazer a inserção de nota de rodapé. Por
Por eliminação, nós vamos vir aqui, ó, Ctrl I não é, porque Ctrl I é para itálico, né? São os mais simples que nós temos aí dentro do Microsoft Word, né? Então, para colocar itálico, né, eu colocaria utilizando a tecla, né, Ctrl I, ok? Agora ele traz aqui, ó, Shift Ctrl P, ele traz aqui Ctrl ESC e C, Alt N, Alt mais Ctrl e F. Qual dessas opções são válidas dentro do Word? Então, vamos lá? Chegamos aqui no Word e vamos testar, né, as teclas que ele passou lá pra gente, tá? Ele fala na letra B de Shift Ctrl P. Shift Ctrl P abre as configurações gerais de fonte, tá aqui, ó. Essa telinha aqui de configurações gerais de fonte, tá? Que também, meu aluno, pode ser aberta, né, através da combinação de tecla Ctrl D, ó. Aqui, ó, chamar o zoom novamente, eu tenho aqui, ó, este botãozinho aqui, ó, que vai fazer a expansão, tá? Das configurações de fonte, e o padrão que o Word traz para a gente de tecla é Ctrl D, tá? Mas a banca aqui, o IBADS, né, ela trouxe aqui na letra B, né, Shift Ctrl P, que faz a mesma função do Ctrl D, tá? Porque o IBAD, ele gosta muito de tecla de atalho. Outra tecla de atalho que ele fala aqui pra gente é Ctrl ESC C. Ctrl ESC C, gente, não faz nada. Ctrl ESC sozinho abre o menu iniciar, tá? Se eu quero chamar o menu iniciar na tela, né, o menu iniciar que fica ali do lado esquerdo da nossa barra de tarefas, eu vou acionar o menu iniciar com Ctrl ESC, tá? Ctrl ESC C, nada a declarar aqui dentro do Word. Outra combinação de tecla que ele traz na letra D é Alt N. O que será que faz Alt N? Então, dá uma olhadinha aqui para a nossa faixa de opções, né? Ela tem várias abas aqui que podem ser abertas também por combinação de teclas, tá? Eu estou aqui na página inicial, vou apertar Alt N e você irá ver que vai exatamente lá, ó, para a aba chamada de correspondência e já aparece aqui para mim as outras letras que eu posso ativar através do Alt, tá? Então, por exemplo, Alt X eu vou abrir aqui envelopes, Alt T eu vou abrir etiquetas, Alt I eu vou iniciar aqui o processo, né, da mala direta. Mas a letra D falava de Alt N, tá? Alt N é usado para abrir aqui a aba chamada de correspondências, tá ok? Então, vamos voltar aqui para a página inicial, tá? Se eu apertar aqui, ó, vou chamar o zoom para você ver melhor. Se eu apertar aqui só a tecla Alt, ela fala, ó, se eu quiser abrir o arquivo pelo teclado, Alt A. Se eu quiser a página inicial, Alt C. Se eu quiser inserir, Alt T. Tá? Então, tem várias teclas aqui, ó, Alt N aqui, ó, para correspondência, revisão Alt V, tá? Alt K, Alt C cedilha para ajuda, tá ok? Então, aqui, ó, várias combinações, né, de letras com a tecla Alt, tá? Mas você fixa uma coisa aí. Fixa, por favor, e foca uma coisa aí. Alt é sempre para abrir opções de menu. Como o Word não tem mais menu, ele tem faixa de opções, então ele vai abrir os itens da faixa de opções. Que itens é esse? As guias, as abas, a aba inserir e por aí vai, tá? Vou desativar aqui o Alt. O que ele quer, na verdade, é inserir uma nota, né? Uma nota de rodapé. Se você vier aqui, ó, eu quero inserir uma nota aqui. Eu vou entrar aqui em referência, tá? É aqui que nós inserimos notas de rodapé, tá aqui, ó, referência. E aqui eu tenho as opções de inserção de notas, tá vendo aqui, ó? Notas do fim, notas, né, para a próxima, notas de rodapé, nota de rodapé anterior, nota do fim. Dentro de referência eu tenho as notas. Só que a banca, ela foi astuta, né? Ela pediu pela combinação de tecla. E para inserir nota pela combinação de tecla, é exatamente a última opção, tá? Alt, Ctrl, F, tá? Então, Alt, Ctrl, F, ó, já trouxe aqui para mim na folha, ó, a nota, tá? Já me levou lá para a nota. Vou tirar o zoom, ó. Então, aqui eu estou na folha já com a nota rolando aqui para cima, o número 1 foi colocado aqui, ó, referente a uma nota de rodapé, tá? Então, para gabaritarmos, a letra daquela questão é a letra E, tá? Vamos lá. Gabaritamos aqui na letra E, tá? Alt mais Ctrl mais F faz exatamente o quê? A inserção de notas de rodapé. Outra questãozinha proposta, a questão de número 5, diz assim: João arrastou um arquivo do Windows 10 para uma pasta localizada em uma unidade de disco para outra pasta localizada em outra unidade de disco. Gente, então olha só. Ele estava com um arquivo, vamos supor aqui, ele estava com um arquivo na unidade C, tá? E ele levou lá para o pendrive. Vamos botar aqui o pendrive aqui, representa a unidade F, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele não usou tecla nenhuma. Então, aqui, ó,
sem utilizar qualquer botão modificador, então ele só arrastou, ele está tirando daqui e levando para cá, tá? São unidades de disco diferentes, ele está apenas usando o mouse para poder arrastar. Toda vez que eu estou tirando de uma unidade de disco e colocando em outra unidade de disco, já grava isso, vai ser sempre feita uma cópia. Então, onde tiver cópia, você já norteia, onde não tiver, você já vai riscando, tá? Então, ele vai copiar o arquivo para a pasta de destino, vai tirar daqui, fazer uma cópia para cá, tá aqui, ó, letra B, gabaritamos aqui na letra B, tá? Copiar o arquivo para a área de transferência? Não, ele só vai copiar o arquivo para a área de transferência se você estivesse utilizando o Ctrl+C. Quando você dá Ctrl+C, selecionou o conteúdo, deu Ctrl+C, esse conteúdo vai para a área de transferência. E aí, quando você dá Ctrl+V no local de destino, esse conteúdo ele é copiado da área de transferência. No caso aqui, ele só está arrastando, tá? Então, se ele está levando daqui para cá, a resposta é copiar o arquivo para a pasta de destino. Pronto, gabaritamos mais uma questão de concurso. Vamos lá. Questão de número 6. Carla está trabalhando em um relatório do Word 2016. Então, agora temos mais uma questão do Word. E precisa utilizar numerações de página independentes dentro de um trecho do seu documento, considerando que o texto deve ser entregue como um único documento. O recurso que Carla deve utilizar para ter numerações de páginas independentes em um trecho do seu relatório é o quê? Ela vai dar uma quebra de página, ela vai fazer referência cruzada, ela vai dar uma quebra de seção, ela vai usar folha de rosto ou ela vai usar página em branco. De cara aqui nós já sabemos que folha de rosto não, que é para fazer capa, página em branco muito menos, tá? Porque ela vai deixar uma página em branco para criar algo ali, tá ok? Referência cruzada também não, tá? Quebra de página, vamos lembrar o que é quebra de página? Eu tô aqui com uma página do Word, tá? Só para você lembrar, tô aqui com a página do Word, tá ok? E aqui eu tô com o texto digitado até a metade da página. E daqui eu já quero pular para outra página. Tem muito aluno que faz o quê? Muito usuário que vai dando Enter, tá errado, tá? Se eu quero, né, acabar o meu conteúdo aqui e passar para outra página, eu uso o recurso de quebra de página, tá? Que também pode ser ativado pelo teclado, né, com a combinação de tecla Ctrl mais Enter, tá? Então, mais uma informação aí, né, para você gabaritar, tá? Se pedisse, né, quebra de página é isso aqui, ó. Eu tô nessa página e quero ir para essa, então tô quebrando a página, né, saindo de uma página com metade digitada e pegando uma página nova, eu vou dar um Ctrl Enter para quebra de página. O que não é o que a nossa amiga Carla aqui ela quer fazer. O que ela quer fazer é numeração. Como assim, professora? Ela quer pegar aqui, ó, ela tem aqui a página 1, a página 2, tá? A página 3, ok? Sem número nenhum. Na página 4, ela quer colocar numeração. Na 4, na 5, na 6. Como que ela vai fazer isso? Ela não vai usar quebra de página, que você já sabe o que é quebra de página. Ela vai ter que usar quebra de seção. É um recurso muito útil dentro do Word, tá? Aqui vai ficar uma seção, a primeira seção, e aqui vai ficar a segunda seção. E quando a gente está utilizando seções no Word, é como se fossem documentos independentes, tá? Aqui no caso ela só colocou numeração, a numeração da página 1, 2, um exemplo, 3, tá? Foi possível porque ela deu uma quebra de seção. Mas também ela poderia ter também, gente, páginas paisagens, tá? No documento, tá ok? E páginas em retrato nesse mesmo documento. Isso só é possível quando nós acionamos, né, as opções de quebra de seção. E aonde eu coloco quebra de seção para a gente poder fechar essa questão assim com chaves de ouro? Vamos lá no Word? Então aqui dentro do Word, ó, estamos no Word novamente, aonde eu coloco quebra de seção? Aqui em Layout, tá? Se você chegar aqui em Layout, ó, e você ativar aqui, ó, a opção de quebra, tá? Você vai encontrar aqui, ó, exatamente as quebras de seção. Tem quebras de página e aqui embaixo eu tenho a quebra de seção, ó, tá? E é aqui que nós gabaritamos, né, nessa questão. Quebra de seção é o local onde nós fazemos com que o Word torna-se, né, partes independentes uma da outra, tá ok? Gabaritamos aí mais uma do concurso. Vamos lá. Questãozinha aqui, ó, de número 7, diz assim: analise e responda corretamente a tecla Alt, a tecla ESC e a tecla Insert. Os itens acima referem-se a teclas de teclado de computador. Esses itens correspondem, respectivamente, às seguintes teclas de quê?
Nós sabemos que o Alt e o Ctrl, né, são teclas de controle, tá? Então, ó, função não, controle, controle, controle. Eliminamos duas ali, tá? A tecla ESC, ela fica naquela linha de cima, onde tem logo depois dela o F1, F2, F3, né? Que são as teclas de função. Então, aqui, ó, controle, função, né? Aqui, controle, 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 não. Então, aqui, ó, controle, função e controle, tá? Gabaritamos aqui na letra C. Vamos para a próxima. Questão de número 8 diz assim: Cleito acessou o menu iniciar após a instalação do Windows e clicou 2 vezes seguidas no botão padrão esquerdo do mouse em computador. Neste momento, ele teve uma janela de acesso contendo. Vocês sabem que existe, né, o ícone do computador, tá? Ele pode ser acessado ali pelo menu iniciar, pode estar na sua área de trabalho. Quando a gente faz a ação de 2 cliques, a gente está abrindo o ícone, tá ok? E quando a gente abre o ícone do computador, ele vai nos direcionar ali para onde tem as unidades de disco. Se eu clicar com o botão direito do mouse no computador, aí eu vou ter a opção de propriedades. Aí propriedades vai me abrir o processador que eu tenho, a quantidade de memória, tá? Vai me abrir o sistema operacional que eu estou utilizando, mas não foi o caso. Ele fala aqui que é um botão esquerdo, ele vai dar o famoso duplo clique. Se ele vai dar o famoso duplo clique, então vai ser listado ali as unidades de disco. Então vamos lá, ó. Lista os programas? Não. Nome do computador? Não. Documento disponibilizado? Não. Vai aqui, ó, fazer isso aqui, ó, letra D. Vai mostrar pra gente as unidades de disco presentes no computador, tá ok? Então gabaritamos mais uma aí. A questão de número 8, uma questão do Windows também, ao meu ver, bem simples da IBAD. Vamos lá. Questão de número 9 da IBAD diz assim: podemos conectar um SSD disk interno no seguinte tipo de interface. Você vale lembrar que o SSD, ele está aí no mercado substituindo o famoso HDD, né? Que é o Hard Drive Disco, ou só HD em algumas questões de concurso, né? Que é o disco rígido do computador, tá? E o disco rígido do computador, né? Ele tem o HD, tá? Ele pode ser acessado, né? Aí através, né? Do IDE, que é uma interface bem antiga. Hoje nós estamos utilizando a interface chamada de SATA, tá? Se o HD, que é um disco mecânico, tá? Que ainda usa lá agulha para gravação, tem lá seus cilindros, tem lá suas faixas, tem lá seus setores, tá? Usa aqui, ó, a interface SATA, que é a interface mais moderna de conexão entre o disco e a placa-mãe. O SSD, que é um chip super moderno, tá? Que não é mecânico e está sendo, assim, a evolução, né? Em relação a disco físico e fixo do computador, tá? O SSD que usa memória do tipo flash, nano, tá? Então, ele também vai utilizar aqui, ó, a entrada chamada de SATA, tá? Super VGA, HDMI, VGA são coisas para monitor, conexão de monitor, tá ok? Então, para o nosso SSD, tá aqui, ó. A interface que ele vai usar é a interface chamada de SATA, tá? Mais uma gabaritada, vamos lá. Maria acessou o explorador de arquivos no seu computador após a instalação padrão do Windows 10 e em seguida clicou este computador. Na coluna visualizada à esquerda e com o botão direito do mouse, clicou em propriedades do drive mapeado, que era o drive C do seu disco. Nesse caso, Maria teve acesso a algumas informações disponibilizadas na guia geral do seu computador. Então, o que Maria fez? Maria abriu o explorador de arquivos, tá? E aí, ela foi fazendo seus acessos. Então, vamos ver isso aqui na prática? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o explorador de arquivos, tá? Vou dar a tecla WinE, tá? Que vai abrir aqui o explorador de arquivos, tá ok? Então, olha só. Aqui o que Maria fez? Maria abriu aqui, ó, né, o Explorer, tá? Abriu aqui o explorador de arquivo, clicou em esse disco, apareceu aqui, ó, a unidade C, né? A unidade de disco local. Eu vou estar subindo aqui para você ver melhor. Com o botão direito, ela clicou aqui na unidade C e aí ela ativou as propriedades. Vai abrir a janela para ela de propriedades aqui da unidade C e a aba que ela viu em questão, que eu tenho a geral, a ferramentas, hardware, ela viu aqui a geral. O que mostra a geral aqui, ó? A geral ela vai mostrar o nome, né, da unidade, aqui se quiser colocar um nome no disco, tá? E vai mostrar logo de cara o espaço usado e o espaço livre, tá? São as opções que eu tenho aqui e a ferramenta de disco, limpeza de disco, tá? Então, vendo isso, ó, vou fechar aqui também. Qual é a opção? Vai aparecer o processador e a memória instalada? Não, não vai porque ela foi aqui, ó, mapeou aqui o drive C.
Vai no tipo de sistema operacional? Não. Edição e ativação do Windows? Não. Nome e descrição do computador? Não. Sistema de arquivos e espaço usado. Tá aqui, ó. Tá ali, nós tínhamos o sistema de arquivo, né? Como estava mapeado ali. E o espaço usado e o espaço livre também estava ali para nossa informação. Então, aqui, ó, letra E. Gabaritamos mais uma. Vamos para a próxima. Questão de número 11. Diz assim: o BIOS, né, o Basic Input Output System, o sistema básico de entrada e saída, é responsável pelo quê? Aí é mais uma questão de hardware aqui apresentada para nós, tá? Qual é a função do BIOS? Qual é a função que tem isso aí? Tá? Você sabe que ele libera o post que faz o teste, tá? Ele quer saber do BIOS, tá ok? Então vamos lá. O que o BIOS faz? Ensinar o processador da máquina a operar com dispositivos básicos, como as unidades de CD, DVD, Blu-ray, o disco rígido e o vídeo em modo texto. Alterar os parâmetros armazenados na memória da configuração CMOS, executar o autoteste toda vez que o micro é ligado, armazenar o sistema operacional Windows, Linux e todos os programas instalados em documentos salvos no computador, ou gerenciar a troca de dados entre o computador e a memória flash. Aqui ó, você já vai eliminar isso aqui, que não tem nada a ver. Armazenar, quem guarda, né, os programas, ou seu computador vai ter um HD ou vai ter um SSD, então não tem nada a ver. Executar autoteste, quem faz é o post, tá? Alterar os parâmetros armazenados na memória de configuração CMOS não faz parte, tá? Então tá aqui, ó, letra A. Ensinar o processador da máquina a operar com os dispositivos básicos, como as unidades CD, DVD, Blu-ray, disco rígido e vídeo em modo texto, tá ok? Então, gabaritamos aí a questão de número 11. Vamos para a próxima. Questão de número 12. Pedro quer remover arquivos temporários ou desnecessários para aumentar o espaço de disco no seu microcomputador Windows 10. Então, Pedro quer tirar os arquivos temporários. E aí ele vai utilizar que ferramenta? Gerenciamento de computador? Claro que não, né, professora? Desfragmentar e otimizar. O desfragmentador é aquela ferramenta que vai pegando, porque nós já estudamos, né, nas nossas aulas, né, de hardware, né, que todo disco, todo HD, ele vem assim, ó, com seus setores, tá? Então, ele é dividido em setores, trilhas, cilindro, tá? Essa é a aula de hardware. E o que acontece? Toda vez que a gente grava ou instala um arquivo, ele vem fragmentado, tá? Ele vem com as partes soltas dentro dos setores. E aí fica lento, né, o processo na hora que você solicita algo para ser rapidamente exibido na tela. E aí é criada a ferramenta de desfragmentar para otimizar, né, colocar em ordem contínua, pegar o que está fragmentado e desfragmentar. Então não é a opção que Pedro quer. Monitor de recursos? Também não. Informações do sistema? Também não. Ele quer apagar, ele quer tirar os itens desnecessários, como limpar a lixeira e etc. Então ele tem essa ferramenta aqui, ó, chamada de limpeza de disco, tá? Muito tranquila essa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 13, diz assim: no Word 2013, qual é a guia que permite a configuração de página pelo usuário? Ah, meu aluno, isso aí você já matou de letra, né? Que nós sabemos que design é o enfeite, a cereja do bolo, né? Design vai ter lá marca d'água, vai ter lá cor da folha, borda, o design, né? É o enfeite lá do seu documento. Página inicial, nós já aprendemos também que é o início de tudo. E o início para um editor de texto é ter formatações de fonte, parágrafo. Aí de quebra nós temos estilos, né? E ali na parte de edição, selecionar o texto, localizar, substituir, e tudo começa com a área de transferência, que na página inicial também não é. Referência. Referência, nós vimos lá nas nossas aulas que a referência vai servir para quê? Para a criação de índice, criação do sumário, né? Criação de glossário, criação, né, de índice propriamente dito. E temos lá também a parte das notas de fim, as notas de rodapé. Também não é. A parte de inserir, eu quero é configurar, eu quero mexer, né, com a distribuição do texto. Então não vai inserir nada. Vou estar aqui na opção chamada de layout. Vamos lá no Word para você conferir? Vamos lá então. Então aqui no Word, ó, aba ou guia chamada de layout, ó, nós temos aqui o que? As margens, a orientação, tá aqui, ó, configuração de página, né? É a resposta que nós estávamos buscando lá, tá? Então a configuração de página, né,
nós encontramos exatamente aqui, ó, na aba ou guia chamada de layout, tá? Aqui também nós temos outras opçõezinhas do organizar, tá? Só para você rever alguns recursos também de parágrafo aqui dentro de layout. Mas o seu carro-chefe está aqui, ó, que é a configuração de página, margem, orientação, tamanho, coluna, as quebras, né, os números de linha e a hifenização, tá? Mais uma gabaritada. Questão de número 14. No Windows, na caixa de diálogo executar, qual das opções abaixo será utilizada para abrir o programa Microsoft Word? Então, ele está querendo aqui o nome do arquivo executável do Word. Eu vou chamar aqui, né, a caixa de executar, que é exatamente a tecla do Windows mais R, tá? Chamei aqui na nossa tela que é o executar, e aí ele quer saber qual é o nome do arquivo executável do Word. WinWord, MWord, Word ou MS Word, tá? Então, você que é nosso aluno sabe que a resposta está aqui, ó. O WinWord, tá ok? Então, se eu ativar aqui, através do executar e digitar WinWord, tá? Que é o arquivo executável do Word, vai abrir para mim exatamente a janela do programa da Microsoft Word, tá? Então, abriu aí para mim, ó. Já abriu aqui para a gente poder ver, ó. Automaticamente já abriu aqui para a gente o Word, tá? Na nossa tela da videoaula, tá ok? Mais uma questão gabaritada. Vamos lá. Próxima questão diz assim: um técnico administrativo está utilizando o editor de texto Word e deseja abrir a guia substituir, tá? Ele quer substituir na janela localizar e substituir com as teclas de atalho. Qual é a tecla de atalho? Né, nas nossas aulas nós falamos o quê? Que o Word, ele usa as iniciais dos comandos para poder fazer a combinação de tecla com CTRL. Então é com CTRL, tá? Então aqui já é eliminado, aqui eliminado e aqui eliminado. Ou é CTRL R ou é CTRL U. Vamos lá. Ctrl S dá para ser a primeira letra ali da palavra substituir? Não, professora, Ctrl S não dá porque Ctrl S é de sublinhado. Beleza. Então, sublinhado pegou aí o Ctrl S. Então, não pode ser Ctrl S. Qual é a segunda letrinha que nós temos da palavra substituir? O U. Então, é Ctrl U. Tá aqui, ó. Ctrl U, letra B. Aqui, ó, bem marcado para nós, tá? Ctrl U. Vai fazer o quê? Vai trazer ali a caixa de substituir do Word que fica na página inicial. Avançando. Questão de número 16. No Windows, a rotina que enfileira e controla a impressão, de relatórios é chamado de quê? Aqui a IBAD, né, ela pegou um pouquinho pesado, tá pegando ali, né, a parte de impressão e ela quer saber exatamente, né, quem controla a impressão, tá? Não é o database, não é o defragment, não é o Media Direct, tá aqui, ó, é o spooling, tá? O spooling faz o controle, né, da impressão, tá ok? Dentro da rotina do Windows, tá? Então é o spooling, tá? Que faz isso aí, essa rotina de impressão, tá ok? Mais um gabaritado, vamos lá. 17. Atualmente, os sistemas operacionais Windows e Linux suportam uma modalidade de processamento que permite a execução concorrente de diversas aplicações, cada qual sendo executada numa área específica mediante um gerenciamento realizado pelo sistema operacional e baseado num esquema de prioridade e controle de fatias de tempo. Falou de fatias de tempo aqui, nós vamos lembrar da nossa aula quando nós pegamos a memória RAM, né? E colocamos ela lá, né, na tela e falamos, né, para os nossos alunos o que acontece com a memória RAM hoje. A memória RAM, ela está aqui dividida em fatias, ela está dividida em slices, tá? Poderia também estar trazendo o nome para você aí de slices, tá ok? Que são as fatias, tá? E aí, né, hoje nós trabalhamos com um tipo de recurso chamado de preemptividade. Antigamente era cooperativa, tá? Agora é preemptividade. Por quê? É o sistema operacional, tá? Num esquema, baseado num esquema de prioridade que vai fazer esse controle dessas fatias. Então tá aqui, ó, a resposta, né? Nós temos lá na aula inicial de Windows, nós falamos sobre a preemptividade. Acertamos mais uma aqui relacionada. Cooperativa era antiga, até as versões anteriores, tá? Do Windows, até a versão 95 do Windows, né? Nós tínhamos aí a cooperativa, tá? Então, nós vimos aí, né? A modalidade de multitarefa preemptiva do Windows, tá? Hoje, multitarefa preemptiva, tá? Vamos lá. 18ª diz assim: um usuário do editor de texto do Microsoft Word em português, estando no ato de escrever seu texto, digitou as teclas Ctrl D. Ctrl D, nós já até vimos, né, em uma questão aqui anterior, que foi falado de algumas combinações de tecla, né?
E na questão anterior não veio trazendo Ctrl D, também não era a resposta, era só mais uma alternativa lá. E nós vimos aí que Ctrl D vai abrir as janelas de configuração e formatações do texto, tá? Então tá aqui, ó, já gabaritamos na letra A. Para podermos fechar, temos aqui a última questão que diz assim: um texto foi digitado no Word com alinhamento à esquerda. Para finalizar, foram feitos 3 procedimentos em sequência listados. Estava com alinhamento à esquerda, vamos entender aqui. Primeiro foi executado um atalho do teclado que selecionou todo o texto. No Word, para selecionar tudo, né? Nós sabemos que o Word vai trabalhar aí com o português, tá? Nós temos aí a tecla Ctrl, tá? Ctrl, mais o que para selecionar tudo? Para selecionar tudo, a própria palavra diz tudo. Tudo começa com T. Então, selecionar tudo é Ctrl T, tá? Executando o atalho Ctrl E, você vai lembrar que eu tenho os tipos de alinhamento. Eu tenho alinhamento à esquerda ficou com Ctrl Q, eu tenho alinhamento justificado, Ctrl J, eu tenho alinhamento à direita, porque é Ctrl G, e Ctrl E ficou para o alinhamento centralizado, tá? Por que centralizado, professora? Porque centralizado começa com a letra C, mas C não pode, porque C está em copiar, Ctrl C copia. A segunda letrinha é o E, então para alinhamento centralizado é Ctrl E. E a terceira opção que ele fez foi qual? Executando o atalho que corresponde ao acionamento da tecla de função. Teclas de funções são as F. Lembra disso, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, tá? São teclas de funções, ok? E qual é a tecla de função que o Word utiliza para ortografia e gramática? O Excel também utiliza, é a tecla F7. Então, nós já sabemos aqui o que aconteceu. Para poder selecionar tudo, Ctrl T. Aonde tem Ctrl T aqui, aqui e aqui. Então, risca, risca e risca, eliminado, tá? Depois foi o quê? Centralizado, beleza, centralizado. Mas só que a tecla de ortografia e gramática é F7, então fechamos aqui na letra C. E é isso aí. Até os próximos, tá? Forte abraço, rumo à sua aprovação.